Oi, gente, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Espero de coração que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E a nossa conversa hoje eu considero bem interessante. Considero, inclusive, bem importante. Eu acho que, através dessa nossa conversa, é possível que se traga à luz aí algumas questões que muitas vezes as pessoas desconhecem ou talvez não saibam a fundo o que tem ou o que pode ter por trás, né, dos ambientes, das clínicas psiquiátricas, das clínicas de dependências químicas, né? Antigamente nós chamávamos de manicômio, né, as clínicas psiquiátricas, né? Hoje em dia utilizamos esse nome, clínicas psiquiátricas, né? Mas no frigir dos ovos são ali aquelas casas que acolhem, né, que cuidam, que tratam do emocional, do psicológico, né, daqueles irmãos que se encontram mais fragilizados, certo? Então, gente, o que eu desejo conversar com vocês hoje sobre esse assunto é sobre a energia que predomina, que existe dentro desses ambientes, certo? Bom, toda pessoa que é internada, seja por dependência química, seja por um transtorno psiquiátrico muito grave, muito severo, seja por uma depressão, seja por síndrome de pânico, seja ocasionado pelo transtorno da esquizofrenia, enfim, seja pelo motivo que for. Esses ambientes, eles costumam ser mais pesados energeticamente, certo? Por quê? Porque cada um desses irmãozinhos que é internado, a grande maioria das vezes, com pouquíssimas exceções, mas pouquíssimas exceções mesmo, talvez nem exista exceção nesses casos, esses irmãos sofrem algum tipo de influência espiritual, algum tipo de processo obsessivo, certo? As atuações dos obsessores, elas vão de alguma coisa mais ou menos, mais light, até processos extremamente ostensivos, certo? Um processo obsessivo, ele pode atuar de forma, o obsessor, no caso, pode atuar de forma mais amena, no sentido de ser uma coisa vez ou outra, né? Ou alguma coisa que, se a pessoa estiver bem emocionalmente, tiver um certo equilíbrio emocional, aquela atuação daquele obsessor muito possivelmente pode não tirar a pessoa do equilíbrio. E aí, nesses casos, quando é uma atuação mais leve, traz aí um incômodo, né? Uma influência onde te deixa assim mais baixo astral, mais desconfortável, mais insatisfeito com a vida, né? Mas esses são os casos mais amenos, e normalmente nesses casos a pessoa não vai parar numa clínica psiquiátrica, né? O que eu estou falando dos processos obsessivos ostensivos são aqueles em que a pessoa ou está profundamente mergulhada numa depressão, quando a pessoa começa a sair da linha de raciocínio, né? Quando a pessoa começa a ficar muito perturbada, né? E aí nós entramos na esquizofrenia, que a pessoa fica completamente fora do ar, com vários processos, né? De perseguição, de ataques, né? Saindo muito da realidade, né? E também nesses ambientes nós encontramos aí os dependentes químicos, que também terminam atraindo processos obsessivos muito ostensivos, porque eles são, digamos assim, a
a manutenção energética que os obsessores que foram viciados em alguma coisa, né, e que hoje se encontram na pátria espiritual e que estão vivendo numa energia umbralina muito ostensiva, eles se apegam, eles ficam em cima ali, absorvendo toda a energia que eles podem daquele encarnado que é usuário de algum tipo de droga ou que tem algum tipo de vício, né? Por quê? Porque a energia da pessoa que é ligada a algum tipo de vício, né, quando ela está mergulhada no vício, ela não só libera aqueles fluidos energéticos, muitas vezes da bebida, do álcool, da droga, né? Mas também a energia daquela satisfação momentânea que aquele encarnado está sentindo, né? Então tudo isso é um combo energético que abastece os obsessores. Dentro de um ambiente, de uma clínica psiquiátrica, de uma clínica de dependentes químicos, né? Pensem, todos os irmãos que estão internados para tratamento, pensem em todos os acompanhamentos que não estão ali juntos daqueles irmãos. Então, muitos dos irmãos que estão internados, né? Então, para um interno, tem uma quantidade absurda, bandos de obsessores muitas vezes, certo? Então, vocês imaginem o ambiente dentro de uma clínica dessas. Então, o profissional que cuida, que trabalha, que atua dentro deste ambiente, muitas vezes pode chegar em casa no final do seu dia se sentindo extremamente exausto, cansado. Pode se sentir fragilizado, irritadiço. Por quê? Porque muitas daquelas energias que estão ali envolvendo, né, aqueles irmãos, muitas vezes respingam também, ou podem respingar, nesses irmãozinhos que estão trabalhando ali dentro, certo? E é claro que na maioria das vezes, esses irmãozinhos, eles ficam mais sujeitos quando eles não estão vibrando numa energia mais elevada, quando eles estão mais mexidos emocionalmente, até por conta dos seus processos das suas vidas, né? Então, energia baixa fragilizada termina levando a outras energias baixas fragilizadas. É lógico que irmãos, que médicos que trabalham nesse tipo de ambiente, envolvidos em energia de amorosidade, que estão entregues, que estão conectados com o propósito de verdadeiramente ajudarem os internos, né, os pacientes, com certeza, esses profissionais têm muita proteção. Só que muitas vezes a proteção não é suficiente, o profissional precisa fazer a sua parte de manter a sua conexão com Deus. Se for católico, vai na igreja, pede a bênção para o padre. Se for espírita, vai tomar um passe, né? Pede uma bênção para o pastor, seja o que for. Procure sempre manter a sua vibração elevada se você trabalha dentro de um ambiente dessa natureza. Porque nesses locais a energia sim termina sendo mais pesada. E aí a gente não deve pensar ou colocar essa situação como culpa de a culpa é dos internos, a culpa é do administrador da clínica que não providencia uma limpeza energética. Não, gente, as coisas não funcionam dessa maneira. Agora, pode ficar uma sugestão, sim, para os donos das clínicas que providenciem a visita de um padre, a visita de um pastor, ou alguns trabalhadores, um grupo de trabalhadores de um centro espírita para estarem fazendo uma limpeza energética no ambiente de vez em quando, vai muito bem, sim. Então, a minha conversa com vocês hoje é justamente sobre esse detalhe, né? Que as pessoas lembrem que estes ambientes terminam ficando, sim, carregados energeticamente e que, portanto, é sempre muito bom para os profissionais que trabalham nesses ambientes manterem a conexão com Deus, lembrarem da sua higiene
energética, mental, emocional, né? Para que também possam estar bem energeticamente, para que possam continuar oferecendo ali para os internos um tratamento de boas vibrações também, não só a nível físico, mas também a nível energético, espiritual, emocional, né? Para que o profissional que cuida daquele paciente também esteja bem emocionalmente. E com relação aos pacientes, aos parentes dos pacientes que estão internados, lembrem sempre de fazer orações por esses irmãos, né? Conectando eles à energia de Deus, que possam, se forem frequentadores de centro espírita, que possam estar emanando energias, né? Fazendo emanações de irradiação para que esse irmão receba boas energias que contribuam beneficamente para o tratamento desse irmão. Se for da Igreja Católica, então oração, né, um grupo de oração emanando energias por esse irmão, enfim, existem vários tipos de tratamento, né? Cada igreja tem a sua maneira, né, de fazer a conexão com Deus em benefício dos irmãos necessitados. Então, para quem tem um irmãozinho, algum conhecido que esteja atravessando um momento delicado, internado em alguma clínica, né, nessas condições, que possa sim receber as melhores energias e que possa ser tratado em todo o contexto físico, energético, emocional, psicológico, espiritual, né? Que aquele irmão possa receber um combo de tratamento para que possa ser breve a recuperação dele. E era isso, a minha explicação hoje, a minha conversa, a minha troca com vocês hoje era nesse sentido. Fiquem em paz hoje e sempre, que assim seja.